Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos neste momento da liturgia abrir nossas Bíblias do Salmo de número 105. Salmo de número 105. Salmo de número 105. Rendei graças ao Senhor e invocai o seu nome. Anunciai seus feitos entre os povos. Cantai-lhe louvores. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai sempre a sua face. Lembrai-vos das maravilhas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos que proferiu. Vós, descendência de Abrão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor vosso Deus. Seus juízos estão em toda a terra. Perdão. Ele se lembra para sempre da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento a Isaque, que ele confirmou a Jacó por meio de estatuto e a Israel por meio da aliança eterna. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, louvado seja a Ti, ó Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Santo Espírito nessa manhã. Louvado seja, Senhor Jesus, pela oportunidade e o privilégio que temos hoje, nesta manhã, de Te louvar, Te exaltar e Te engrandecer. Senhor Jesus Cristo, Te suplicamos nessa manhã, por meio desta palavra, por meio do poder sobrenatural que de Ti emana, Senhor Jesus, que todo mal seja afastado, que toda enfermidade seja afastada, que as nossas tristezas e dores hoje sejam consoladas pelo Teu Espírito Santo. Queremos uma mente diferente. Nesta manhã queremos uma mente, Pai Santo, propensa a ser agradecida a Ti, ó Deus Altíssimo, por Tuas grandes obras, por Teus grandes feitos, pela Tua grandiosa obra na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Pela graça do Espírito Santo em nosso viver, queremos Te louvar porque temos sentido para as nossas vidas. Nós estamos bem certo que Tu és poderoso, nós estamos bem certo que Tu és o nosso Salvador, nossa única esperança, o único caminho, para onde mais poderemos ir se só Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor Jesus Cristo, afasta todo o mal pelo poder do Teu Espírito Divino. Em nome do Senhor Jesus, visita, Pai Santo, curando as pessoas, curando a todos aqueles que ouvirem e crerem, ouvirem confessar o Teu nome, ouvirem Te invocarem, em nome do Senhor Jesus Cristo, ministra com o Teu poder a Tua salvação, cura e restauração, em nome do Senhor Jesus. E assim a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Pai, adora e exalta ao Filho, adora e exalta ao Santo Espírito. Amém. Salmo lindíssimo que vem enfatizar a grandiosa obra do Deus Altíssimo em escolher um povo, se revelar a este povo e estender as bênçãos conferidas a esse povo, a nós, igreja, povo de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Algo interessante, no início desse salmo encontramos palavras, verbos, melhor dizendo, verbos todos na forma de imperativo. No 105:1, rendei, invocai-o. No 2, cantai-lhe. No verso 3, gloriai-vos. No verso 3 ainda, alegre-se. No 4, buscai-o, lembrai-os. No 5, no verso 7, ainda no verso 7, e se lembra para sempre da aliança. Nós encontramos neste verbo, nesse salmo, o verbo na forma imperativa, indicando que nós temos que ter consciência e reconhecer. Quão terrível é que em fases da nossa vida, às vezes nós nos esquecemos de adorar ao nosso Deus. Tão aflitos por tudo que nos acontece, por tudo que nos acomete, às vezes
acontecem de coisas inesperadas, coisas tristes, tribulações inesperadamente acontecerem, e nós nos esquecemos de glorificar e engrandecer a Deus, exaltá-lo, e às vezes nos esquecemos de feitos até grandiosos que Ele realizou em certas fases da nossa vida, e isso pode ser determinante para decisões erradas que nós tomamos quando a aflição vem, quando as coisas inoportunas ocorrem. Se nós tivermos sempre em nossa consciência, se nós tivermos sempre o hábito de desenvolvermos adoração ao Senhor com os salmos, automaticamente nós vamos nos lembrar dos feitos de Deus para com o povo da aliança, e automaticamente, se Ele foi com o Deus da aliança, e nós temos aliança com o único e verdadeiro Deus, com o Deus Altíssimo, Ele estenderá estas bênçãos de aliança, de sinais, milagres e prodígios na vida daqueles que têm o seu Filho, o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador. As bênçãos são estendidas porque tanto Israel como o povo cristão, a igreja de Cristo, estão todos aliançados. Tanto o povo de Deus no Antigo Testamento, como a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estão todos aliançados. Logo, as promessas dos heróis da fé, alcançadas pelos heróis da fé, registradas nas Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, se estendem para as nossas vidas, pois cremos no mesmo Deus, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Veja que no verso 1:5, rendei graças ao Senhor. Temos que render graças ao Senhor, dispensar graças ao Senhor. Nós temos uma visão limitada, uma mente limitada, uma compreensão limitada, e nós muitas vezes nem vemos os livramentos que Deus nos dá. Às vezes sentimos falta de algumas pessoas, e passado algum tempo você encontra aquela pessoa com uma vida toda destruída, toda destroçada. E aí você consegue compreender muitas vezes porque Deus afastou aquela pessoa de você. Foi um livramento de Deus ter afastado você naquele dia. Às vezes você não entende porque o pneu do teu carro fura. Às vezes você não entende porque ocorrem alguns infortúnios que impedem o seu caminho, fazem você chegar atrasado. O nosso Deus está cuidando das nossas vidas nos mínimos detalhes. Até quando as coisas fogem ao controle. Quando as tribulações se avolumam, estão acima da nossa capacidade. Temos que ter essa confiança e esse sentimento de gratidão que o salmista desconhecido aqui tem, e reconhecer, rendei graças, dispensai, libera graças. Ou seja, exaltação ao Senhor. Reconheça, é graças ao Senhor que chegamos até aqui. Foi por Ele que chegamos até aqui. Ele criou condições de nós chegarmos até aqui. Ele criou condições de estarmos hoje na casa do Senhor. Quão terrível é para aqueles que já não podem mais suspirar aqui no mundo dos vivos. Já passaram para o outro lado, já estão vivendo a eternidade. Quão terrível é para aqueles que vão para a eternidade, mas não naqueles que descansam no Senhor. Vão para a região dos tormentos eternos. Já não tem mais oportunidade, esses que morrem e vão para a eternidade, longe do Senhor Jesus Cristo, para os tormentos eternos, para as cadeias eternas. Já não tem mais condição alguma de render graça ao Senhor. Veja que privilégio e oportunidade você tem com este Salmo 105 de reconhecer que Deus tem oferecido oportunidades para você engrandecer e glorificar ao Senhor. Veja que neste mesmo salmo em que se é proposto a cada um de nós reconhecer, dispensar, render graças, reconhecer ao Senhor, ele também incita a invocarmos. Quantas vezes nós não recebemos livramento? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Digo por minhas experiências próprias, todas as vezes que eu invoquei o Senhor, antes de chegar à tribulação, às vezes eu fui isento de algumas tribulações. Em outras situações fui salvo no meio da tribulação. Em outras situações eu passei pela tribulação, passei pela provação, fui aprovado, invoquei o Senhor e fui salvo. Em todas as situações, nós recebemos a salvação do seu nome.
somos aqui estimulados a invocar o nome do Senhor. Veja que aquele criminoso arrependido que estava ao lado de Cristo na cruz, ele reconheceu Jesus como rei, invocou o Senhor e foi salvo nos seus últimos instantes de vida. Nós temos que aprender a invocar o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor. Como eu disse, algumas coisas, algumas situações, acontecimentos fogem à nossa capacidade, fogem à nossa competência. Nós não temos competência e nós temos que chamar, invocar aquele que tem uma aliança conosco, aquele que tem mais poder. Assim como estoura às vezes um cano na sua casa, você não consegue resolver, você vai chamar encanador. Existe um serviço em casa que você não consegue resolver, você tem que chamar um profissional com competência técnica. Deus prepara até o encanador, Deus prepara até muitas vezes aquele que vai efetuar a devida manutenção, para você não contratar alguém errado. Devemos invocar ao Senhor. Ele está atuante em todo o processo da nossa jornada, da nossa vida. Invoque ao Senhor enquanto está perto. Invoque ao Senhor enquanto se pode achar. Ele se deixa achar. Ele se deixa ouvir. O nosso Deus se expõe todos os dias à nossa vida. E Ele quer que nós o invoquemos. Veja que também nós somos assim. Como eu disse, existem formas imperativas do verbo aqui. Rendei, invocai e anunciai. Quando nós anunciamos, quando nós proclamamos, quando nós assim proclamamos, disseminamos o que Deus faz e os seus feitos e a sua grandiosa obra do Senhor Jesus Cristo, nós estamos cumprindo uma ordenança de Deus. Ela começa aqui, ela se estende também lá em Marcos 16:16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos essa incumbência de render graças, de invocar e também de anunciar os grandes feitos do Senhor. Quando olhamos, às vezes nem nos damos conta. Eu pude citar um pouco na mensagem de introdução deste culto hoje. Nós às vezes nos esquecemos de anunciar o que o Senhor fez quando Ele criou toda a infraestrutura deste planeta Terra que nós podemos ver. Ele criou tudo aquilo que é necessário para que o ser humano pudesse governar soberanamente sobre a Terra, como Ele é soberano sobre o universo. Veja o ar que você está respirando, veja a complexidade dos seus olhos observando. Você consegue regular o foco dos seus olhos. Você, pelo conselho da tua mente, você assim promove as ações, distende as ações dos teus braços, dos teus órgãos. Veja, quando você olha a complexidade, o nascimento de uma criança que chora, tudo que nós podemos ver, a engenharia, as tecnologias, pois o Senhor profetizou por Daniel que a inteligência e a ciência, as tecnologias se multiplicariam nos momentos que antecederiam a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então veja, nós temos que anunciar a grande sabedoria, o poder criador do nosso Deus. Ele é o primogênito dentre os mortos. As coisas invisíveis, visíveis e invisíveis foram criadas por Ele e para Ele. Ele sustenta todas as coisas. E ainda mais nós, que além de filhos, somos servos dele pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja no verso 2, cantai louvores, falai de todas as suas maravilhas. Uma ótima forma didática de se aprender o conhecimento da Bíblia, muitas vezes é por música. Já tive a oportunidade de dizer que eu decorei todos os livros da Bíblia e o nome dos apóstolos por meio de melodia musical. Fica muito mais fácil aprendermos. Me lembro também na segunda série eu decorei a tabuada com melodia musical. Fica fácil. Veja que ele fala cantai também no imperativo. Cantem, exaltem, coloquem frases de amor que exaltam o amor de Deus, o poder de Deus, os feitos de Deus, a grandiosa obra do Senhor Jesus Cristo por meio de melodia musical. Cantai louvores ao Senhor, cantai, adorai, exaltai, em obediência, andando em harmonia, em espírito e em verdade com o Espírito Santo. Cante louvores, reconheça a sua dependência dele, rendei graças ao Senhor. Veja no verso 3 ainda,
Alegre-se também no imperativo, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Mesmo atribulados, muitas vezes em momentos difíceis, veja que o momento mais difícil eu poderia citar como exemplo aqui o apóstolo Paulo. O Senhor já havia revelado que ele seria entregue como uma oferta de libação pela pregação do Evangelho, mas o apóstolo Paulo está lá na carta a Timóteo, escrevendo ao bispo de Éfeso: alegrem-se, 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 porque além de Deus revelar o sacrifício do apóstolo Paulo, que seria a decapitação em Roma, Deus já estava revelando, já tinha revelado antes, o lugar grandioso onde estarão aqueles que repousam em Cristo Jesus, quando Ele é levado ao terceiro céu, onde estão todos aqueles que aguardam a ressurreição em Cristo Jesus. Com certeza, tendo uma visão maravilhosa como essa, Paulo já não se preocupava mais pelas aflições que ele sofreria por amor à pregação do Evangelho. Por isso ele se alegrava. Quando nós lemos a palavra de Deus e permitimos que essa palavra entre em nossos corações, nós somos motivados por um espírito que nos revigora, que nos traz esperança, que transcende a esperança que a ciência possa, ou qualquer outra tecnologia possa fornecer aos que estão nessa terra. Eles não têm esperança. A esperança que alguns têm é de chegar no próximo carnaval, se divertir muito, farrear bastante. A esperança que algumas pessoas têm é que hoje à tarde vão encher a cara de cerveja, vão beber, vão fazer tantas coisas, ter um encontro marcado com a amante, ter um encontro marcado com um namorado, com a namorada. Tantas coisas as pessoas, às vezes, sem rumo, ou que vivenciam tudo aquilo que é possível debaixo do sol, como diz Salomão, não tem muitas vezes. Nós, mesmo passando por dificuldades, lutas e aflições, nós sabemos que nós estamos guardados em Cristo Jesus, porque todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se nós permitirmos que essa palavra entre em nosso coração, não existe tristeza que possa tirar essa alegria de você, porque você tem um sentido para a vida. A sua vida tem um sentido, tem um propósito, porque você sabe quem te criou e para onde você vai em Cristo Jesus. Por isso você deve, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Veja no verso 4, buscai ao Senhor também no imperativo. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai sempre a sua face. Temos que buscar ao Senhor. Como eu disse, momentos difíceis surgem em algumas fases da nossa vida. Quando olhamos no retrovisor da nossa vida, mesmo tendo aceitado o Senhor Jesus Cristo, o inimigo se levantou, as forças das trevas, operantes e organizadas, vieram contra você, criaram uma armadilha, tentaram te derrubar. Às vezes você estava ali num pecado, num vício, e você viu um laço de morte, às vezes amarrado ali às suas pernas, com o intuito de no tempo devido tirar a sua vida. Tirar a sua vida. Mas você creu no Senhor, mas você buscou ao Senhor, e o Senhor, vendo a motivação do seu coração, Ele enviou à sua vida força, o poder de Deus. Você por você mesmo não teria força de sair daquela situação, mas você viu o grande amor de Deus utilizando os seus agentes, tanto espirituais, os anjos, como também humanos. O Espírito Santo usou pessoas para ajudar você, para livrar você daquela situação difícil. Entenda que Deus vai usar o que Ele puder usar. Um jumento, uma aranha, ou um inseto, ou qualquer. Ele é Pai dos Espíritos, Ele usa quem Ele quiser. Se Ele quiser agora determinar por ordem, tirando alguém lá de dentro de uma confraria secreta e fala: sai daí agora e vá ajudar meu servo. E essa pessoa, mesmo pertencendo a algo hostil ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, vai sair daquela posição e vai servir a Cristo. Às vezes até tramando uma armadilha contra o Filho de Deus, um servo de Deus. Nosso Deus deixa aquela pessoa fazer a armadilha, e aquela armadilha que a pessoa está fazendo vai servir como forca que foi para Amã, que pretendia matar Mardoqueu. Aquele que cavar uma cova cairá nela, quem empurrar uma pedra será destruído por ela. Assim disse
Salomão, na sua sabedoria. O nosso Deus trabalha dessa forma. Todas e qualquer circunstâncias estão sob o controle soberano de Deus. E é Ele quem fornece força aos seus filhos. É Ele, o Pai dos Espíritos, que determina e dispensa ordens para cumprir o seu propósito santo e soberano. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Veja que ele fala: buscai sempre a sua face, não viva no pecado. Busque sempre forças no Senhor. Busque a cada dia estar-se de forma penitente, estar reabilitado pela confissão de fé, pela santidade na presença do Senhor. Busque a sua face, banhado no sangue de Cristo, santificado no fogo do Espírito Santo. Verso 5: Lembrai-vos das maravilhas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos que proferiu. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Note que aqui o salmista faz questão de, por meio musical, os salmos eram poemas de exaltação com melodia musical, e por meio desta melodia musical fazer a nação de Israel, em especial todos aqueles que descendiam de Abraão, Isaque e Israel, como nação, a se lembrarem por meio de música o que o Senhor fez. É maravilhoso observarmos que neste salmo ele trata aí, não vai dar tempo nós tratarmos de tudo isso nessa manhã, do verso 28 em diante, ele trata aí das 10 pragas desferidas no Egito. Só não estão citadas aí, ele não citou todas as pragas em ordem sistemática de acontecimentos, mas organizou aqui 7 das terríveis pragas que o Senhor desferiu contra o Egito, derrotando os deuses do Egito e assim libertando o seu povo. É algo de maravilhoso como ele traça a história de Israel. Deus determinou no seu imutável conselho escolher Abraão, chamá-lo, tirá-lo daquela região onde ele estava e começar a trabalhar o coração dele por meio da peregrinação. Por isso que ele cita aqui Abraão e de Isaque, através de juramento. Nós temos que nos lembrar, todavia quero trazer à memória o que me traz a esperança. Se nós olharmos para Abraão, o chamado de Abraão, de Isaque, de Israel, a aliança que estes três tiveram, como Deus construiu a história do seu povo, nós podemos também ser inseridos no mesmo contexto. Pois da onde nós estávamos, como eu disse, algumas pessoas foram tiradas de um charco de lodo, de um lugar difícil, o Senhor chamou para cumprir o seu propósito. Nós largamos todas as coisas dessa terra, às vezes posições até elevadas como o apóstolo Paulo, para seguir o chamado. A graça de Deus é irresistível, como dizia João Calvino. Quem pode resistir ao chamado do Senhor? O Senhor nos chama, o Senhor determina e as coisas acontecem. Você nem se dá conta. E quando você vai observar, você já andou muitos quilômetros com Deus. Por muito tempo você tem andado com Deus. E quando vemos o chamado de Deus para Abraão, sai do meio da tua parentela. Ou seja, às vezes Deus quer nos levar para caminhos desérticos, para nos esvaziar, como fez com Moisés. Sai do Egito. Não é pela tua força, pela tua estratégia, pelo teu conhecimento. Você já matou um egípcio, aí você vê que até o povo não está entendendo o que você quer fazer. Você quer ser um libertador, mas pela tua estratégia isso não vai dar certo. Sai daí. Vou te ensinar como ser um libertador de uma outra forma. Vou te ensinar. Primeiro eu vou arrumar uma esposa para você. Você vai cuidar dos rebanhos do seu sogro. Você vai aprender a conduzir ovelhas, cuidar de ovelha, cuidar de rebanho, tutoriar, ser zeloso. Vou ensinar você, Moisés. É assim que Deus faz, né? Então leva para as regiões desérticas. Leva para a região desértica para que ali ele possa se esvaziar. O Senhor vosso Deus vos leva ao deserto para vos provar, para vos tentar, para saber o que há no vosso coração, esmiuçar o vosso coração, para no fim vos fazer o bem. Então Deus quer nos esvaziar. Quando Ele nos esvazia, tirando os ídolos de dentro de nós, o egoísmo,
aí ele começa a mover, porque aí nós estamos fracos, humilhados e dependentes dele. Quando estamos dependentes do Altíssimo, aí Deus começa a operar de forma grandiosa, para que você reconheça em cada milagre, em cada acontecimento, que é o Senhor agindo, é o Senhor conduzindo você. Abraão, Isaac, Jacó e, como eu citei, Moisés, também foram trabalhados dessa forma. É assim a forma e o jeito de Deus agir. Veja no verso 7, Ele é o Senhor nosso Deus, seus juízos estão sobre toda a terra. Quando Deus movimenta as peças do xadrez, movimentou Abraão para um lado, em outra região, é o operar de Deus. Abraão tinha que ser uma vitrine de Deus na face da terra, pois até mesmo entre a sua parentela existiam vários adoradores de vários ídolos. Seu pai Tera era um adorador de ídolos. Abraão se destacou ali em meio aos que moravam em sua casa. Conta-se a tradição que ele pegou um pedaço de pau, uma vara, e derrubou os ídolos. Isso chamou a atenção de Deus. Imagine agora um Abraão peregrinando com a sua família, com a sua esposa e com seus bens, indo para diversas regiões. Veja aí no verso 11, dizendo: a ti darei a terra de Canaã como porção da vossa herança. Quando eles ainda eram nela estrangeiros, um pequeno número e em pouca importância, andando de nação em nação, de um reino para outro. As peregrinações, onde quer que eles andavam, de tempos em tempos, pois nômades, estavam cumprindo a missão do Senhor. Isso se chama missiologia do Antigo Testamento. Ele, Abraão, estava testificando Deus que o chamara, o Deus que o comissionara. E Deus cuidou de Abraão, e Deus cuidou de Sara, e Deus feriu os inimigos de Abraão. Deus prometeu: quem se levantar contra você, você é a menina dos meus olhos, eu tenho uma aliança com você. Às vezes nas peregrinações o diabo lança a seta, a pessoa olha para o seu corpo, para as suas limitações, estremece e tem dúvida do que Deus vai fazer. E é terrível, né? Veja o que aconteceu quando o faraó tentou tocar em Sarai. Né? Olha o que aconteceu. Praticamente lançou uma prévia do que aconteceria no Egito. Né? A terra do Egito foi assolada com hemorroidas, com peste, porque a mulher da promessa, a mãe das nações, a mãe da fé, para nós cristãos, foi tirada de Abraão. Ninguém podia tocar em Abraão, porque Abraão era um homem separado por Deus. Ainda que matem, ainda que tirem a vida física dos seus obreiros, dos servos de Deus nos dias de hoje, não poderão tirar a nossa alma e a nossa fé. Sacrifiquem os missionários no Oriente, na janela 1040, e o sangue dos missionários servirá de estímulo para mais 100. Mate um cristão e vem mais 100. Mate 100 cristãos e 10.000 cristãos surgirão. Porque as pessoas verão, pela morte de um cristão, pela morte do maior de todos, o Filho de Deus, que vale a pena morrer consagrado àquele primeiro que morreu, o Senhor Jesus Cristo. Veja que ele fala: lembrai-vos, olha para a vida de Abraão, olha para a vida de Isaac e Jacó e veja como foi a forma do nosso Deus tratar, do nosso Deus proceder e cumprir o seu propósito de salvação. Veja que garantias esse Deus ofereceu. Ele é o Senhor, nosso Deus, no verso 7. Seus juízos estão em toda a terra. Algo interessante que em momentos da peregrinação de Abraão, houveram juízos de Deus. Né? A terra que ele estava peregrinando e demarcando seria a terra dele. Mas naquele período nós vemos que começaram a ocorrer fluxos migratórios, pois Deus determinou fome. Quando Deus determina fome, peste sobre a terra, é uma forma de Deus demonstrar ao mundo que ele transcende as forças dessa terra, as tecnologias dessa terra. Deus está indignado com o pecado humano, com a ganância humana, com os dominadores deste mundo. E Deus permite dores, fome, peste, escassez. E é nessa hora, porque a crise quando vem, a fome quando vem, ela vai acarretar a todos.
Tanto aquele que possui muitos bens, como aquele que não possui bens e é cristão e depende do Senhor, da provisão do Senhor. Digo isso nas diversas crises. Aqui no Brasil nós somos acostumados com diversas crises. Plano Real, Plano Bresser, Plano Collor. Sempre houveram planos, né? E muitos faliram. Quantos não, ali no período do Plano Collor, suicidaram as suas vidas, pois seus bens foram confiscados, suas contas confiscadas, né? Seus bens apreendidos, né? Quantos, quando houve a Revolução Socialista, Comunista, né? Se suicidaram, perderam seus bens, o Estado confiscou tudo, né? Quantos, né? Mas nós vemos que verdadeiramente os filhos de Deus, independente se passaram por morte ou não, eles creram e prevaleceram. Eu prevaleci sobre todos esses planos ao longo dos últimos 30 anos, né? Inserido no mercado de trabalho. O Senhor me deu provisão. O Senhor cuidou de mim ao longo desses 30 anos. O Senhor desfere juízo sobre a terra. O intuito de fazer o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Os homens têm que aprender que o nosso Deus não quer que no seu reino entrem as pessoas de qualquer jeito, amantes do dinheiro, gananciosas, passando a perna, passando rasteira até em cobra. Essas pessoas não vão entrar no reino dos céus. É necessário a crise, a dor e o sofrimento para que esvaziem. Em épocas como essa em que vemos ex-pandemics surgindo sobre a face da terra e as pessoas se deparam com a morte dos seus entes queridos, é hora de pensar sobre a vida e o sentido da vida. Aonde queremos passar a eternidade? Deus está enviando juízos soberanamente sobre a terra. Deus permite governadores tiranos governando algumas nações, oprimindo nações, para que as pessoas venham reconhecer que suas escolhas erradas em governantes errados vai gerar em destruição. Mas o Rei de Justiça, é a única forma e único método de governo que ainda não foi estabelecido sobre essa terra. Ele vai reinar, e ele prometeu que vai reinar. E com o sopro da sua boca ele destruirá o anticristo e o falso profeta, e ele vai impor o seu reinado sobre a face da terra. Esse é o único governo que ainda não foi efetivamente implantado. Nós só sabemos que ele vai efetivamente ocorrer porque ele já está reinando em nossas consciências. Nós declaramos com toda a convicção de fé que o nosso Rei ressuscitou dentre os mortos e que ele há de reinar eternamente sobre as nossas vidas. Eu sou súdito deste reinado. Veja que ele fala também no imperativo, né? Ou melhor dizer, né? No verso 8 ele fala: e se lembra para sempre da aliança. Por mais que os juízos ocorram, por mais que situações calamitosas possam ocorrer sobre a terra, o nosso Deus não se esquece nunca. Aqui é uma forma de antropopatismo, de se atribuir a Deus sentimentos humanos. Deus nunca se esquece de nada.